Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa conversa significativa, cujo tema hoje é a influência da oração em nossa vida. Para toda comunicação é necessária uma linguagem. Então, quando nós falamos entre nós, seres humanos, nós usamos línguas, uma linguagem. Então, brasileiros falam português, americanos, ingleses falam inglês e por aí vai, né? E as línguas, às vezes, não se ajustam, a gente não compreende, né? E aí temos que aprender essas outras línguas se a gente quiser se comunicar ou escolher uma língua universal para que todo mundo se entenda. A oração é uma linguagem, é uma língua, é uma forma de comunicação. E é uma comunicação com o transcendente, com o sagrado, com o divino, com aquilo que está para além da gente. Então, oração é uma forma de comunicação. As palavras de uma oração, aquela oração que nós fazemos com fervor, com dedicação, com um desejo de que as coisas melhorem, que as transformações aconteçam, aquela oração que a gente faz pedindo para que a gente possa crescer, evoluir, desenvolver, para nos proteger, para nos tirar de uma doença. Essa oração, as palavras, elas têm um significado e elas têm uma razão de ser. E a oração, então, sendo uma forma de linguagem, ela provoca, ela estimula, ela facilita a comunicação com o divino. Então, essa é a primeira ideia que eu quero trazer para todos nós, de que orar significa usar uma linguagem muito especial. E por isso que uma oração é muito diferente de um conto, é muito diferente de uma poesia, é muito diferente de uma prosa, é muito diferente da letra de uma música, né? A oração, ela traz uma potencialidade muito própria. Bom, se a oração é a linguagem para nós fazermos a conexão com o transcendente, com o divino, fazer a conexão com o nosso Criador, com Deus, como que iramos chamar, né? É uma comunicação, então, em que eu falo, eu me expresso, mas eu também recebo uma resposta. Então, esse é o segundo elemento importante. Oração é uma forma de nos comunicarmos com Deus, mas também a forma com que Deus escolhe para se comunicar conosco. E a oração, então, ela pode acontecer em qualquer lugar. No passado, quando nós não tínhamos acesso à educação, à instrução, à leitura, nós precisávamos de alguém que intermediasse essa comunicação com o divino, porque nós não sabíamos pegar um livro sagrado, uma escritura sagrada e lermos, porque a gente não tinha o domínio da leitura. Então, somente o sacerdote que tinha o domínio da leitura, que era treinado, que era um em milhares, então era ele que fazia essa comunicação e nós colocávamos toda a nossa confiança nas mãos desse sacerdote, né? Agora que nós temos já a capacidade da leitura e a capacidade de memorizarmos então as orações, e nós temos uma compreensão da onipresença do divino, ele está presente em todos os lugares. Então, a oração pode ser oferecida em casa, pode ser oferecida no trabalho, pode ser oferecida no campo, pode ser oferecida no mar, na caverna, na ilha. Inclusive, Bahá'u'lláh, ele traz uma oração em que ele diz que bem-aventurado é o lugar, a casa e o coração. Bem-aventurada a cidade, a montanha, o refúgio, a caverna e o vale, a terra e o mar, o prado e a ilha, onde se haja feito menção de Deus e celebrado seu louvor. Então, essa bem-aventurança divina, ela se apresenta em todos os lugares, não é necessariamente só dentro de um recinto religioso, como uma igreja, uma sinagoga, uma mesquita ou um templo. Quando eu faço a conexão acontece. Isso é o mais fantástico da oração. A oração nos conecta com a dimensão divina. E por isso, nós temos que aproveitar o máximo de orarmos.
Orar não deve ser uma coisa semanal. Orar não deve ser uma coisa esporádica. Ela tem que ser um ato diário. Eu diariamente tenho que fazer a conexão, porque se é a oração que faz a conexão com o divino e o divino faz a conexão conosco, é a forma como o meu espírito se nutre. Da mesma forma que o corpo físico precisa de nutrição 3 vezes ao dia, quantas vezes ao dia a alma humana, o espírito humano necessita de conexão com o seu Criador para poder se nutrir? Minimamente pela manhã, quando acordamos, e à noite, quando vamos dormir. Pela manhã, porque o dia vai começar e nós vamos nos colocar no caminho do serviço, do trabalho, de enfrentar os desafios da vida, e à noite para nos avaliarmos, sabermos como é que foi o nosso dia e, com isso, conectarmos-nos com o divino. Agora, podemos orar muito mais do que 2 vezes ao dia, mas também a oração não pode ser alguma coisa que nos leve ao cansaço. Porque se é uma comunicação, e é uma comunicação, agora adicionando uma comunicação de amor, é uma expressão de amor, Abdu'l-Bahá diz que todos aqueles que se amam querem expressar o seu amor, então com palavras, com gestos, com sentimentos, mas principalmente com palavras fortes, poderosas, plenas de amor, de dedicação, de lealdade. Quanto mais com o nosso Criador. Como é que é essa nossa comunicação? É uma comunicação amorosa. Então, quando eu me conecto com o Criador, aqui aparece um dos elementos mais fantásticos da oração. Eu me conecto com todos os seres desse planeta. Quando eu me conecto em oração com o Criador, eu me conecto com todos os seres humanos desse planeta. E essa conexão se dá porque eu me encontro, então, imerso na onipresença divina. Porque se Deus é onipresente, está em todos os lugares, né? Oni, tudo presente, estar lá, né? Então, eu passo a compartilhar dessa onipresença divina. E eu me conecto com todos os seres humanos. Eu não estou aqui exagerando, todos os seres humanos, como tá bom, as pessoas que eu amo, até as pessoas que eu não conheço. Porque nós vivemos uma rede de interconexões, os seres humanos, que nós não temos conhecimento dessa rede de interconexões. Por isso que um dos preceitos divinos mais fortes para nós aqui nesse planeta Terra é de que o bem-estar de todos depende do bem-estar de cada um. E o bem-estar de cada um depende do bem-estar de todos. Porque nós estamos interconectados. Se alguém passa fome, toda a humanidade passa fome. Mas nós não percebemos isso, porque nós não estamos ligados fortemente a essa percepção dessa conexão, mas ela existe. E um de suas elocuções, de seus escritos, né, Bahá'u'lláh diz que quando nós estamos em estado de oração, em nosso lar, em nosso quarto, né, e se fizermos essa conexão com sinceridade, Bahá'u'lláh fala que as nossas palavras serão levadas, serão conduzidas, serão transportadas, serão transmitidas a todos os seres humanos. Ele diz que, na verdade, como se fossem os anjos que pegassem cada uma dessas palavras e as transportassem para todos os seres humanos. Ele diz que cada palavra emitida por nossos lábios fará vibrar o coração de todo ser humano justo. O que é o ser humano justo? É aquele que está conectado com si mesmo, aquele que tem a percepção de si mesmo, aquele que percebe os demais à sua volta e então quer o bem-estar de todos, não quer somente o seu bem-estar. Então, aqueles que estiverem despertos na humanidade, porque todos estão conectados nessa rede que eu falei, os que estiverem despertos vão perceber a nossa oração. E ele diz que cedo ou tarde o efeito dessa oração, ela terá efeito sobre o coração de cada uma dessas pessoas
justas, alertas, conscientes. Agora, isso deixa claro para a gente. Primeiro, é importante orarmos todos os dias, o máximo que pudermos, sem nos cansarmos, pelo menos 2 vezes ao dia, para que nós nos conectemos com essa rede de humanidade que está à nossa volta. Nós nos conectaremos quando fizermos a nossa oração sincera. Segundo, se eu posso me conectar com o meu Criador através da oração e ele se conecta comigo, e eu posso ouvir a voz dele através dos acontecimentos que vão se desenrolando em minha vida e no meu entorno, como disse Bahá'u'lláh, né? Cedo ou tarde, o efeito dessa oração será visto. Palavras dele, né? Ah, embora esse efeito nos permaneça a princípio despercebido, cedo ou tarde a virtude da graça que é concedida por Deus se tornará manifesta. Muitas vezes nós fazemos oração para pedir alguma coisa. Nós pedimos saúde para alguém que está muito doente. Deus é aquele que ouve todas as orações e ele atende todas as orações. Você pode dizer, não, mas não atendeu no meu caso, eu orei pelo meu amigo e ele acabou morrendo. Nós achamos que ele estar vivo, estar nesse mundo, seria melhor para ele. Mas nós não sabemos o que é a vontade divina. Então, a oração não pode ser somente um pedido para que o meu pedido seja atendido. É um pedido, na verdade, para que eu possa me alinhar com a vontade divina. A oração não foi feita para eu solicitar coisas a Deus e me tornar descontente se ele não atendeu a minha oração. Mas a oração é feita para que eu possa me conectar com Deus e me alinhar, me harmonizar, me fazer entender a mim mesmo com a vontade dele. Se Deus é aquele que conhece os desejos de todos os corações, claro que ele sabe aquilo que nós desejamos. Mas por que então porque a gente precisa orar se ele é onipresente, onisciente, né? Tem conhecimento de tudo? Não é para o benefício dele que nós oramos para o nosso benefício. A oração é como se nós abríssemos as janelas de uma casa fechada com janela, com portais de madeira, né? Onde a casa fica toda escura, e nós abrimos a casa para o sol entrar. A oração é essa abertura nossa, da nossa alma, do nosso espírito, para que Deus possa nos iluminar e nos aquecer. Ele não ganha nada com isso. O nosso Criador, essa essência divina, ela não ganha nada com a nossa oração. Nós é que ganhamos por nos conectarmos a Ele. Apesar de que Ele saiba, ele, ela, né? A gente se refere a Deus como no masculino, mas essa fonte incognoscível, essa essência das essências que nós nunca teremos acesso e conhecimento condigno, né? Deus sabe o que passa no nosso coração, mas nós precisamos nos abrirmos para Ele. E é por isso, então, que nós temos que orar para polirmos a nossa alma. A nossa alma é como se fosse um espelho que vai deixando depositar poeira em cima dele. Quem é o polidor, o polimento, aquilo que limpa esse espelho e permite que a luz divina brilhe fortemente nele? Que ele possa se envolver a Deus e poder ver a potência da realidade divina. É a oração. A oração que é o purificador desse nosso espelho, do nosso coração, né? Bahá'u'lláh diz que a lembrança é como se fosse Deus falando. A lembrança de mim limpa de contaminação todas as coisas. Então, é a lembrança de Deus que nos liberta de toda e qualquer contaminação. E principalmente a contaminação do nosso ego insistente, aquele que diz, você merece, você precisa disso, precisa daquilo. Você tem que ter, você tem que ser maior do que fulano, você tem que ser melhor reconhecido. Tudo isso é o nosso ego insistente. A oração é que dá o polimento para tirar essa poeira egóica de cima da nossa alma, do nosso espírito. A oração, ela pode ser feita em conjunto, né?
E principalmente quando pessoas se reúnem em oração, isso tem um poder muito grande. É o velho ditado: uma andorinha só não faz verão, né? A gente pode fazer o nosso papel. Mas a oração em conjunto, onde amigos, amigas, parentes, vizinhos se reúnem para orar, né? Cada um à sua moda, cada um da sua forma, e pedem e imploram por polimento dos seus espíritos, né? Isso tem um poder muito grande, né? Então, atos de adoração coletiva, atos de oração coletiva, né? Eles despertam suscetibilidades espirituais nossas, porque nos iluminam. Eu ouço a oração que um colega que está participando daquele encontro, daquele momento, e eu me sinto maravilhado. E isso nutre meu coração. E eu faço a minha oração e isso nutre o coração de outras pessoas, né? Então, esse ato de nos reunirmos em oração é algo muito importante, algo que tem um poder muito grande, porque ele não só nos ilumina e nos dota de uma nova energia, mas cria também uma dimensão comunitária que antes não existia. Vocês vejam, por exemplo, em muitos condomínios, edifícios que as pessoas residem, algumas pessoas, os condomínios que têm um salão de festa ou coisa assim, né? Ou uma sala de reunião ou algo parecido, muita gente gosta de se reunir para fazer oração, né? E isso é uma coisa que gera um poder muito grande para cada participante daquele momento, mas também cria um efeito comunitário muito grande. Então, a oração ela aproxima as pessoas, né? De novo, se nós nos conectamos com o divino, que é a fonte da onipresença, isso significa que quando nós nos conectamos em oração com Deus, nós nos conectamos onipresentemente com todas as pessoas à nossa volta, da nossa cidade, do nosso país, do planeta. Essa rede ela é fundamental. Então temos consciência de que a nossa oração não somente beneficia a nós, mas também beneficia toda e qualquer pessoa cujo coração, como disse Barolá, seja justo, ou seja, aquela pessoa que está desperta, está conectada, como você, está ligada à rede, sabe que está ligada, sabe que tem outras pessoas à sua volta. Isso não tem preço. Em resumo, minhas amigas, meus amigos, a influência da oração em nossa vida é que ela nos dá vida, na verdade. Nós temos vida quando nós estamos conectados em oração. Quando nós criamos o hábito, criamos a disciplina interior de toda manhã e toda noite orarmos. Qualquer oração, de qualquer escritura sagrada. Não há linha preferencial entre uma e outra. Mas que façamos disso um hábito nas nossas vidas. E que nos conectemos, então, com todos os seres desse planeta diariamente 2 vezes. Mesmo que o efeito da oração passe desapercebido a princípio, cedo ou tarde, como diz Bahá'u'lláh, né? A virtude da graça que é concedida à pessoa que faz a oração se tornará manifesta e vai influenciar a sua alma. É esse poder que a oração tem. A oração é extremamente poderosa, a oração é extremamente transformadora. Mas peçamos, sim, a oração é o momento que nós pedimos iluminação, pedimos confirmação, pedimos certeza, mas peçamos o que é o mais importante, que a nossa vontade se alinhe, se adeque, se harmonize com a vontade do nosso Criador. É isso aí.